tem uma proposta bem diferente pra gente estar trabalhando em cima dessa tampa. Espero muito que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, gostaria de te convidar a se inscrever, ativa o sininho para você não perder nada que está acontecendo aqui no canal. Se você já é inscrito, meu muito obrigada, deixa aquele super like que super ajuda o canal a crescer. Me segue nas minhas redes sociais, o link tá na descrição desse vídeo. Essa tampa do vaso sanitário, eu tô fazendo numa base de um TNT na gramatura 80, mas você pode fazer no material que você tem aí, jeans, sarja, material que você tiver aí. Então, o que eu fiz? Eu cortei a tampa, o TNT no formato da tampa do vaso sanitário, e aí dentro dessa tampa eu fiz aqui esse peixinho. Ele tá em diagonal. Então, eu deixei o rabinho aqui na pontinha e o biquinho subindo, como se ele estivesse subindo para cima da tampinha. Aí, o que eu vou fazer pra gente poder começar a trabalhar? Nós vamos trabalhar a parte de cá. Essa parte aqui é a parte que vai ficar pro lado de dentro da privada. Então, aqui eu fiz o risco, tá? Pra eu não me perder. E essa parte aqui é onde nós vamos trabalhar. É por onde nós vamos montar o nosso peixe, tá? Então, eu vou aqui reforçar aqui a linha, que eu não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Eu fiz esse risco com giz de lousa mesmo, tá? Porque no TNT você pode trabalhar com sabonete ou giz de lousa, que é para poder aparecer. Se você for trabalhar em algum outro material, faça com giz também de lousa ou faça com caneta que apaga, porque a gente não pode esquecer que essa parte aqui é a parte que vai ficar pra dentro, desculpa, é a parte que vai ficar aparecendo no nosso vaso sanitário, tá? Aqui por cima é onde eu vou colocar aquele forro para encaixar na tampa do vaso sanitário e o restante vai ficar aparecendo, né? Agora já tá dando para ver melhor o meu peixinho aqui, né? Então, vamos começar a trabalhar por esse lado. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um tecido para encapar o outro lado. Porque quando eu fizer trabalhar meu peixinho, essa parte aqui de fora, onde não está o risco do peixe, vai aparecer. Eu vou trabalhar a parte de dentro e essas lateralzinhas aqui vão ficar aparecendo. Então, a função desse tecido é cobrir essa lateralzinha para não aparecer. Então, a lateral que vai aparecer, eu vou cobrir com o tecido. Eu não tenho um tecido inteiro. Se você tiver um tecido inteiro que cubra a tampa inteira, é melhor, porque aí não fica as emendas, tá? Como eu só tenho essas faixas aqui, porque eu quero fazer azul para combinar com a proposta que eu tô fazendo, as cores que eu vou montar meu peixe, então eu só tenho essas tiras, então eu vou colocar essas tiras aqui nas laterais e vou cobrir dessa forma assim e vou passar uma costura, tá? Olha aí, já passei uma costurinha em toda a lateralzinha da minha tampa para tá fixando essa faixa. Aí ficou sobrando essas daqui, que são das faixas que eu falei para vocês, porque eu não tenho inteiro. Mas aqui onde vai aparecer, eu dobrei, fiz aquela dobrinha para dentro, para não ficar... para tentar disfarçar a emenda. Mas depois, com o acabamento, com as tiras tudo direitinho, eu tenho certeza que vai cobrir essa emenda e a gente nem vai perceber que o tecido é emendado. Mas, como eu disse, se você tiver um tecido inteiro, é melhor, porque não vai aparecer, né? Então, eu venho aqui e vou reforçar essa parte do peixinho com uma linha clara para aparecer desse lado aqui, porque eu tô utilizando um azul escuro. Então, eu vou colocar na linha de baixo uma linha clara e vou passar uma costura. Olha aqui, do jeito que eu fiz, ó. Passei uma costura em toda a volta do peixe, pelo lado que estava no giz, contornei, né, com uma costurinha pelo lado do giz. E na parte de baixo eu coloquei uma linha clara para eu poder tá vendo esse contorno do outro lado. Se você vai trabalhar o fundo da sua peça num tom claro, então você utiliza uma linha escura pela parte de baixo para você poder fazer o contorno do peixe e você conseguir ver o contorno do outro lado. Até aí deu para entender, né? Então, já fiz o meu contorno aqui direitinho, já refilei, tirei todas as sobras de tecidos. Então, agora eu vou começar pela cauda do peixe, tá? Para eu tá fazendo essa caudinha aqui do peixe, eu vou utilizar esse tecido aqui. Esse tecido aqui é um percal. Aquele tecido que a gente utiliza para fazer lençol, tá? Então, eu vou pegar aqui um pedacinho dele. Gente, vocês podem utilizar o retalho que vocês tiverem. Eu tô aqui aproveitando, quando eu faço peixinho, eu aproveito todos os retalhos que eu tenho. Percal, Oxford, gorgurinho, fica muito bonitinho, tá? Então, a gente vai aproveitando aí o que a gente tem. Vou fazer a costura aqui desse jeitinho aqui.
e vou refilar. Olha aí como que ficou, tá vendo? Então, tá ficando assim. Preguei aqui meu tecido, daquela maneira que eu mostrei no vídeo. Daí, fiz as costuras laterais. Essas costuras eu sempre faço pelo lado do avesso, o lado que tá riscado lá atrás, pelo lado que eu risquei. Eu viro a peça, faço a costura pelo lado que eu risquei. E depois eu volto e refilo e rebato pelo lado que eu vou enfeitar, trabalhar minha base, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Vou definir aqui a altura que eu quero da cabeça do peixe e vou fazer a mesma coisa, tá ok? Vou pregar, costurar aqui, depois eu vou pelo outro lado, faço o contorno da cabeça do peixe, recorto e ela fica dessa forma, ó. Já fiz a cabeça, já fiz a cauda do peixe. Agora, trabalhar aqui dentro do corpinho dele não tem segredo. É do mesmo jeito que a gente trabalha o nosso peixinho, que a gente faz aquele tapete de peixinho solto. Não tem segredo nenhum. Trabalhar o meio do peixe é da mesma forma. Eu venho com uma tira. A tira que eu escolhi para trabalhar é essa aqui, que tem esses tons de azul clarinho. Então, eu vou colocar ela aqui frente com frente. Vou começar pela cauda, frente com frente. Vou passar uma costurinha. Viro, rebato a costura. Quem tá comigo aqui desde o início sabe que eu gosto de rebater a costura. Depois eu vou pregar os biquinhos pelo outro lado, com os biquinhos sempre de frente pra cauda, tá? Então, aqui eu já preguei a minha tira, já rebati a costura. E agora eu vou começar aqui com os meus quadradinhos pra tá montando esse biquinho. Esse quadradinho tem medida? Não, esse quadradinho não tem medida. Você pode fazer da medida que você quiser. Você pode fazer 6x6, 8x8, 10x10, depende da sua proposta, tá? Esse aqui não tem medida. Alguns estão com 5x5, alguns estão com 6x5. Tá variado, mas aí você vai dobrar e você vai medir certinho para os biquinhos ficarem certinhos, ter uma distância para não ficar feio, né? Então, é só medir. Mas se você é iniciante, se você gosta de fazer com medida, faça com medida, faça do seu jeito. Seu trabalho, sua arte, seu tapete, você que faz do seu jeito. O importante é que você faça e agrade seus clientes, fique bonito para você poder agradar seus clientes, tá bom? Então, eu venho aqui, dobro o biquinho com biquinho de novo, e aí eu vou posicionando. E é importante lembrar que quando a gente faz esse tipo de biquinho aqui, que eu chamo de biquinho da vovó, ele fica com uma aberturinha lateral. Então, você tem que manter essa abertura sempre todas voltadas para o mesmo lado, tá bom? Para o seu trabalho ficar bonito, para não ficar um para lá, um para cá. Se você quiser ir fazendo os biquinhos e pregando com alfinete do jeito que eu fiz aqui e depois vir com a costura por cima, legal, fica muito legal. Agora, se você tiver a segurança de já vir fazendo o biquinho, dobrando e costurando, eu acho que é mais rápido, tá? Mas aí é como eu disse, seu tapete, sua arte, no seu tempo, tá bom? E aí agora eu venho aqui com outra faixa, eu passei aqui mais uma costura embaixo desses biquinhos, pra poder dar uma segurada aí nele quando eu for passar outra faixa, porque como eu disse, é um biquinho que não tá com medida exata. Então, pra faixa de baixo não ficar muito alta, eu passei uma segunda costura embaixo. E aí o procedimento daqui pra frente é o mesmo. Tira frente com frente, passo uma costura, viro, rebato, tá bom? E aí, biquinho novamente. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque eu acho que até aqui já deu pra vocês entenderem, né? Olha aí, frente com frente, rebate e vai ficando tudo assentadinho, bonitinho.
Aqui eu já terminei, preguei a última carreira de biquinho e agora eu vou pregar a última faixa para estar finalizando e dando acabamento nesse peixe. Eu vou utilizar para fazer essa última faixa o mesmo tecido que eu utilizei da cabeça, tá? Então assim vai dar um pouco mais de profundidade na cabeça, porque eu achei que eu deixei o espaço da cabeça um pouco pequenininho, tá? Então eu queria deixar uma cabeça um pouco maior, fazer uma cabeça um pouco maior pro meu peixe. Então eu vou utilizar a mesma faixa que eu utilizei para fazer o mesmo tecido que eu utilizei para fazer a cabeça do meu peixe, eu vou estar utilizando para fazer a última faixa. Então eu venho aqui, mesmo procedimento, coloco frente com frente do tecido, passo uma costura, viro, rebato. Para fazer essa emenda da cabeça, eu venho dessa forma aqui, ó, e vou dobrando 1 centímetro, um dedo para dentro. Aí você decide, tá? E vai passando uma costura. Aqui eu tô dobrando um dedinho pra dentro e vou passar uma costura. Depois que eu fizer isso, eu vou vir pelo lado do avesso e vou passar uma costura no peixe inteiro, tá bom? Pelo lado do avesso, eu venho com uma costura e passo o peixe inteiro. Recorto todas essas rebarbas que vão sobrar e aí eu volto para mostrar pra vocês. Prontinho, minhas queridas, já finalizei aqui meu peixe. Já tá praticamente pronta a tampa do nosso vaso sanitário. Agora só falta fazer o acabamento aqui do peixe, da lateral do peixe, e é o acabamento da tampa do vaso sanitário. Mas essa parte é bem simples, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender. Eu vou fazer o contorninho aqui do meu peixe com viés, tá? Eu vou utilizar o viés preto porque eu poderia utilizar o viés azul. Mas se eu passar o viés azul aqui, vai ficar tudo uma coisa só. Você não vai saber onde começa e onde termina o peixe. Então, eu preferi colocar no preto para poder estar marcando, determinando o espaço do peixe, onde tá o corpinho do peixe. Quando estiver pronto, vocês vão entender. Daí, eu venho aqui com o viés em toda a voltinha dele e vou passar. Olha aí como ficou uma gracinha, tá vendo como deu um diferencial? Você já sabe que aqui é o peixe e aqui é o restante da tampa do vaso sanitário. Se tivesse colocado com o azul, teria ficado tudo uma coisa só. E eu acho que teria ficado estranho, feio, não sei. Eu preferi assim, eu preferi não arriscar, fazer com o preto, que eu achei que deu mais destaque e eu gostei mais, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte de trás do meu vaso sanitário, da tampa do vaso sanitário. Vou estar utilizando esse tecido aqui, eram 2 tiras, eu costurei para poder fazer a altura que eu quero, tá? Então, eu venho aqui, é um Oxford esse tecido, tá bom? Um Oxford liso. Então, eu venho aqui, meço ele direitinho. De um dos lados eu fiz a barrinha, que é o lado que vai ficar para baixo, e o outro lado eu não fiz barrinha. Então, eu vou medir aqui direitinho, aí eu venho, alfineto, tudo direitinho aqui, para deixar bem presinho. É importante que ele passe nas laterais, na parte de cima, é muito importante que ele fique com sobra aqui em cima, ele tem que passar da nossa base, tá? Então, eu venho, alfineto tudo direitinho, depois eu faço uma costura em toda a lateral. Depois que eu alfineto aqui direitinho, ó, eu venho aqui com uma costurinha na lateral, em toda a lateral da minha tampa, beirando aqui com um pezinho de máquina
Eu vou fazer essa costura, eu vou fazer por outro lado, pra gente poder ter uma visão maior, fica mais fácil, é até mais rápido pra fazer. Não esquece de colocar a linha branca na parte de baixo ou a linha da cor que você vai fazer na parte de baixo, tá? Pra não ficar marcado. Então, eu venho aqui com uma costurinha, vou passando aqui uma costura em toda a lateral dessa tampa com cuidado, e aí depois é só recortar. Olha aí, já passei a minha costura. E a tampa ficou assim. E agora eu vou recortar e vou colocar o acabamento na lateral. O acabamento que eu vou utilizar, ele é azul marinho, tá? E vou colocar ele aqui nas beiradinhas, depois eu viro e rebato. Ele tá aqui com 2 dedos de largura, que deve dar aproximadamente uns 3 centímetros, 3,5 centímetros. Então, eu venho posicionando ele aqui na beiradinha, em toda a extensão da tampa do meu vaso. Pelo lado do avesso, passo uma costura com um pé de máquina, depois eu vou vou virar essa tira pra cima, dobro ela 2 vezes e passo uma costura igual eu vou deixar aí no vídeo pra vocês. E a tampa do vaso sanitário ficou assim. Olha que proposta diferente, bem facinho de fazer, bem rápida, né? Faça para você vender, faça para você presentear, faça para enfeitar a sua casa. É muito fácil, é rápido de fazer. É uma proposta bem simples, mas que fica bem bonitinha. Eu fiz também um peixinho de chão para poder estar fazendo parzinho, fazer um joguinho de banheiro. E eu já vou mostrar para vocês. Esse giz aqui é aquele giz forte que eu reforcei no começo do vídeo, mas depois eu venho com um paninho úmido, passo aqui e sai tranquilamente, tá bom? Meus amores, o vídeo de hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrita no canal, reforço, se inscreve, vem fazer parte dessa família que tá aumentando. Se você já é inscrita, meu muito obrigado. Deixa aquele super like que super ajuda o canal a crescer. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, o link tá na descrição desse vídeo. Corre lá, me segue, eu vou adorar ver vocês por lá. Gostaria de pedir desculpa para vocês pelo fundo do áudio aqui, enquanto eu estava narrando, tinha televisão ligada, crianças brincando, mas é que as crianças estão de férias, então nesse período de férias vai ser muito comum vocês ouvirem crianças brincando atrás de mim, me pedindo as coisas, televisão alta, mas casa de vó, aconchego de neto, né? Até o próximo vídeo, fiquem todas com Deus, um enorme beijo no coração, espero que não tenha atrapalhado a narração. Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários que eu volto e tiro todas as dúvidas. Beijos!